O Senhor, Ele nos confronta mesmo. Amém? Senhor, meus queridos, eu não sei como você chegou aqui, mas a partir do momento que eu entrei naquela porta, eu senti a presença do Senhor tão forte nesse lugar. Queridos, a partir do louvor, quando o louvor iniciou, eu senti uma presença tão forte. Meu coração está acelerado, minha mão está tremendo, porque Deus está nesse lugar. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, rabassuri canta, labassuri. Obrigada, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Eu gostaria de dizer para os irmãos que o Senhor me deu uma palavra com um tema nessa noite. E o Senhor, Ele me dizia: Deus chama, capacita, usa e transforma. Amém? E a palavra do Senhor, ela se encontra lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Amém? Aleluia. Santo, santo és o teu nome, Jesus. O Senhor nos diz nessa noite: não é tempo de brincarmos, queridos. Não é tempo de usar o Senhor como uma moeda de troca, onde você pede, 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 só sabe pedir e não entrega nada daquilo que Ele tem para te dar. No livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Amém, queridas? Coloca um fundinho para mim aí, Dedé. Aleluia. E a Bíblia, ela nos fala a respeito de um homem que ele tinha um chamado. Eu vou falar um pouco sobre Josué, mas antes de falar sobre Josué, não teria como deixar de falar sobre Moisés. Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus, chamado ali para libertar aquele povo que estava ali cativo e preso no Egito. E assim, se a gente for falar sobre a história de Moisés, nós vamos ficar aqui horas e horas, né? Porque a história de Moisés começa lá no livro de Êxodo e vai terminar lá no último capítulo do livro de Deuteronômio, com a morte dele. Moisés morreu com 120 anos. Amém? E a trajetória dele é bem longa, bem extensa. Então eu gostaria de dar ênfase, queridos, a partir do momento que Moisés, ele se encontra ali levando o rebanho do seu sogro, conduzindo o rebanho, e ele visualiza uma cena ali no monte. Ele visualiza um arbusto pegando fogo. E ele, por curiosidade, ele decide entrar ali e ver o que é aquilo que estava acontecendo. Eu creio que nós, como seres humanos, a gente ia olhar aquilo e ia falar: meu Deus, mas o que é aquilo? Um arbusto pegando fogo e não se consome. Então Moisés, ele entra ali naquele lugar. E a hora que ele entra, ele escuta a voz do Senhor dizendo: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar aonde você pisa é terra santa. Queridos, imagine só essa cena. Quando eu leio a palavra, eu gosto de imaginar a cena toda acontecendo. Pensa esse homem ali entrando naquele lugar, escutando a voz do Senhor. O que ele não deve ter sentido? Ele deve ter se sentido com medo. Ele deve ter se sentido como eu estou agora, com as pernas trêmulas, as mãos suando, porque ele sabia quem estava ali, queridos. E o Senhor, ele começa a falar com Moisés naquele lugar e dizer para ele assim: Moisés, eu te usarei ali para libertar o meu povo que está preso no Egito, meu povo hebreu. Pensa só, queridos, Moisés deve ter falado assim: eu, Senhor? Logo eu? Quantas vezes a gente tem se sentido assim?
o nosso pastor ou a Carla ou alguém vem e fala assim, traz uma palavra, irmã, de 10 minutos, ou de 1 hora, ou de 2, não sei. Traz uma palavra. E como que a gente se sente? Eu ontem à noite falei assim, Senhor, eu pensei umas 10 vezes em falar assim, não vou. Eu falei assim, eu levar uma palavra de 10 minutos? Não. Mas eu quero te dizer nessa noite, queridos, se nós subimos nesse altar, seja eu, seja o pastor, seja a pastora, seja a Tamara, se a gente sobe nesse altar, não é porque a gente é bom, não é porque somos melhores que vocês. Não, queridos, porque sabe por que nós subimos aqui? Porque nós temos a certeza que somos totalmente dependentes de Deus. Nós temos a certeza que é Ele quem capacita, queridos. Eu fiquei a noite inteira refletindo, falei, Senhor, mas o que eu vou levar? Como vou falar? Temendo, né? Falei assim, meu Deus, e se eu falar algo errado? Mas aqui é o momento da gente aprender. Aqui é o momento da gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no discipulado, né? As meninas que participaram. Agora é a hora da gente colher os frutos, né? Então, assim, Moisés ali, creio que ele se encontrava ali, né? Naquela situação e dizendo para Deus, como ele disse lá no livro de Êxodo 4, fala que Moisés falou para Deus, ele questionou a Deus, Senhor, eu nem sei falar direito, como eu vou falar para o meu povo, para aquele povo que é o Senhor, como eles saberão que é o Senhor que está comigo? Mas então Deus falou para ele, vai, eu estarei contigo. E Deus ainda fala para ele, fala, Moisés, eu enviarei Arão junto com você para te ajudar. Ele fala muito bem, ele consegue assim se expressar melhor. E eu enviarei Arão junto com você até aquele lugar. E ele vai ser o seu porta-voz, te ajudar ali. Mas ele podia ter escolhido Arão, não podia? Não era ele que falava bem? Mas não. O Senhor, quando Ele tem um propósito na nossa vida, é com a gente, queridos. Não é com o irmão da direita, não é com o irmão da esquerda. Quando Ele tem um propósito para a sua vida, é com você. É com você que Ele quer desenrolar. Não é com o irmãozinho do lado. Amém? Então, queridos, nós vamos aí caminhando por toda a trajetória de Moisés, que eu não vou entrar nesse assunto. Mas Moisés ali vai chegando próximo próximo ali os seus 120 anos quando ele morre. E Josué era um homem que caminhava junto com Moisés. A palavra diz que ele era o homem que auxiliava Moisés em tudo que fazia. E o Senhor disse, olha Moisés, quando você morrer, Josué vai te substituir. Amados, pensa o quanto de experiência que Josué teve ao lado de Moisés. Um exemplo dessas experiências foi quando ele foi enviado junto com os 12 espias para espiar a terra de Canaã. Ele estava junto com os 12 espias. Olha que experiência que esse homem ganhou ao lado de Moisés, né? E isso me ensina, queridos, que quando nós aceitamos o chamado do Senhor, nós começamos a viver experiências com Ele. Então que a gente possa dizer sim, Senhor, eu vou. Por mais que você tenha medo, por mais que você fale assim, eu não sou capaz. É da nossa natureza falar assim, eu não consigo. Eu não vou dar conta. Eu não vou, porque não vou conseguir. Mas o Senhor te chama nessa noite e te diz, vai, porque eu estarei contigo. E Josué, ele ali começa a andar com Moisés e a tirar ali suas experiências com ele, até que chega um momento que Moisés falece. Josué estava ali, poxa, aquele que estava me ajudando, me auxiliando faleceu, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Né? E muitas das vezes, queridos, a gente tem colocado as nossas expectativas em pessoas e tem deixado Deus de lado. Muitas das vezes nós temos escutado palavras como você não consegue, você vai fazer um curso? Imagina você vai trabalhar em um lugar? Imagina,
Para quem você tem dado ouvidos, queridos? Aprenda a dar ouvidos ao nosso Deus, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. É Ele quem nos capacita. É Ele, queridos, que no momento de dor, de luta, é Ele quem vai estar com você. Quando eu era mais nova, a minha avó falava assim pra gente: amigo é aquele quando só é amigo quando você tem dinheiro no bolso, né, irmãs? Muitas das vezes eu escutei minha avó falando pra mim: quando você precisa, quando você está no meio do deserto, os amigos somem e você se encontra sozinho. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro amigo é o Senhor que fica do teu lado. Ele jamais te abandona, Ele jamais te decepciona. Amém, queridos? Mas aqui, Josué, ele está ali sozinho ali, né? Moisés morre e Josué se encontra sozinho. Eu creio que ele deve ter sentido um sentimento de incapacidade. Falar assim: agora, Jesus. Aquele povo todo ali olhando para Josué, esperando uma expectativa, criando uma expectativa em cima dele, né? E ele estava ali parado, inerte. Aí vem o nosso versículo, que vai nos dizer assim: assim como estive com Moisés, não o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. O Senhor, Ele conhecia a história de Josué. Ele sabia ali que ele se sentiria talvez incapaz, com medo, como Moisés lá no início, na sarça ardente. Como ele se sentiu: eu vou conduzir esse povo? Eu? E agora? Talvez ele deve ter se sentido como Moisés. Mas Jesus falou: assim como estive com Moisés, também estarei contigo. Nessa noite, queridos, eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você tem sentido medo, se você tem falado assim: não, eu não consigo. Mas nessa noite eu quero te dizer que o Senhor, Ele está contigo, e Ele irá contigo aonde você for, independente do problema. Amém? Então eu quero dizer para você que Deus, Ele chama. E quando Ele chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele usa. E quando Ele usa, Ele transforma, querido. Amém? Então nessa noite eu gostaria de deixar essa palavra para os irmãos. E eu espero que você nunca mais recuse o chamado do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.